seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Laísa Dikov. Para quem não me conhece, eu sou consteladora familiar e aqui neste canal a gente fala então sobre constelação familiar, sobre lei da atração, sobre espiritualidade. Eu trago algumas meditações, reflexões e como a gente pode utilizar tudo isso de uma forma mais prática no dia a dia para despertarmos a nossa melhor versão, uma nova versão nossa. Esse é o objetivo do canal. E para você que é novo, então fica aqui comigo, já se inscreve, já curte o vídeo, acompanha mais vídeos aqui do canal. E antes de eu iniciar esse tema de hoje, eu quero deixar mais um recadinho, que é sobre o meu e-book. Eu tenho um e-book então de constelação familiar, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Se você quer mais detalhes sobre o que é a constelação, como funciona uma constelação, sobre as ordens do amor, ali está explicado direitinho, tem exemplos, tem meditações, como eu utilizo tudo isso na prática, de uma forma bem simples e bem aplicável no dia a dia. Então, se você ficou interessado, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você. Então, vamos lá ao vídeo. No vídeo de hoje eu quero trazer um pouquinho sobre as ordens do amor, né? São 3 ordens e hoje eu quero falar um pouquinho então sobre o pertencimento. O pertencimento nada mais é do que o direito inato que cada membro tem de pertencer ao seu sistema familiar. Toda pessoa faz parte do seu sistema familiar, é um direito e isso não depende do que ela faz, né, das ações que ela tem, das escolhas que ela faz ou do destino que ela pode ter. E a gente precisa então entrar num movimento de inclusão. Todos têm direito a pertencer. E quando a gente faz um movimento de não aceitar, a gente chama na constelação então um movimento de exclusão. E é aí que começam os problemas. Só para quem não está muito ambientado com esses conceitos, o que é um sistema familiar? É toda a sua família. Pai, mãe, tio, avô, primo, filho, todo mundo ali do seu sistema, da sua família, todos participam desse sistema familiar, que é a base, tá? Então, a constelação trata principalmente esse sistema familiar e como trazer a harmonia e o fluxo do amor de volta. Então, quando você faz esse movimento de excluir, quando você tira o direito de alguém pertencer à sua família, você faz esse movimento de exclusão. E aí é você que pode ter questões na sua vida, né, por fazer esse movimento. Essa exclusão, ela pode ser de várias formas, às vezes que a gente nem tem consciência de que a gente está fazendo um movimento de exclusão. Eu vou trazer aqui alguns para você começar a entender como funciona isso. Você precisa concordar que todos pertencem. Só porque assim, às vezes as pessoas dizem que você precisa aceitar. Eu não gosto muito desse termo aceitar. Você precisa concordar que todos pertencem. Você pode não aceitar que a pessoa tenha tal comportamento ou tal comportamento, mas você precisa sim dar um lugar a esta pessoa. Por exemplo, um tio. Você tem um tio que, digamos, é alcoólatra. Você não concorda, você concorda que ele tem o direito de pertencer porque ele é seu tio. Mas você pode não aceitar que esse movimento, né, de beber, então, de alcoolismo é um comportamento bom. Você não aceita esse comportamento, você não teria esse comportamento, tá tudo certo. Mas você tem que concordar, porque quando a gente fala muito em aceitar, é como se a gente tivesse que dizer sim para tudo. E você pode não achar certo, mas você não pode excluir aquela pessoa só porque ela tem esse comportamento na vida dela. Então, entender
que você tem que concordar, incluir, mas você pode não aceitar esse comportamento. Entenda uma diferença nesses dois conceitos. Eu gosto de usar a palavra concordar. Outro exemplo que eu gosto de trazer é dos abortos. Então, é uma forma também de exclusão, abortos induzidos ou abortos espontâneos, porque muitas vezes não se fala mais nessa criança e sim, existe uma vida ali. Ela não chegou a nascer, essa criança não veio ao mundo, mas ela existe. Então você não pode excluir como se ela nunca existisse. Às vezes existem abortos não reconhecidos, você não consegue identificar. E aí entra o trabalho da constelação para identificar. Mas se você sabe, dê um lugar no seu coração para essa criança, que já é o suficiente. Ela tem o lugar dela. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês é pessoas que morreram cedo, crimes que aconteceram, talvez alguém da sua família cometeu algum crime ou sofreu algum crime, alguma situação muito, talvez vergonhosa, que às vezes a família quer esconder, ninguém mais fala sobre isso, aquela pessoa não existe, não, você deixa de lado, ninguém fala sobre isso. São nessas situações onde você começa a excluir pessoas, excluir as situações, histórias que fazem parte, que começam a ver os problemas. Lembrando, todos têm direito a pertencer. Então, quando tu faz esse movimento de excluir, pensa assim, eu vou dar um exemplo. Pai e mãe, você tem o seu pai, você tem a sua mãe. Digamos que os teus pais se separaram quando você ainda era muito novo. E o teu pai, enfim, casou novamente, teve uma outra família, foi morar longe e você e a sua mãe continuaram a vida de vocês sozinhas ali. E a tua mãe, por ter uma mágoa ou um ressentimento, algo com o teu pai, né, em relação a marido e mulher, ali a situação deles, ela não fala sobre, ela nunca falou dele, ou ela fala mal dele, então isso internamente ocasiona uma exclusão. Porque você tem pai e você tem mãe, você não tem como excluir o pai dessa história. E a gente vê muito isso, os pais sendo excluídos da família. Então, a gente precisa internamente, mesmo, e aqui eu já quero entrar numa situação bem mais profunda, realmente trazendo uma solução diária e prática para ti que passa por essa situação. Se você passa por isso, entenda, você tem um pai. O que aconteceu entre o seu pai e a sua mãe cabe a eles. Você não tem como interferir naquilo ali, aconteceu, faz parte da tua história, é o que te trouxe até aqui. E quando a gente fala de pertencimento, incluir essa história, por mais difícil que seja, por mais que ela te trouxe dores, ela te trouxe até aqui, ela te fez ser quem você é hoje. Então, ela te traz coisas bonitas, ela te traz sim um ensinamento que precisa ter validação. E esse pai, ele pode não estar presente no dia a dia agora, mas ele existe, ele 50%, né, da tua carga genética é o teu pai, então não tem como excluir ele. Então, por mais que a situação entre a tua mãe e o teu pai não se resolva, você precisa fazer um movimento interno de dar um lugar a ele, de incluí-lo dentro de você, na sua alma, no seu coração. Porque é aí que você coloca em harmonia todas as tuas forças. Porque com o pai e com a mãe a gente traz também uma força muito grande de vida. E para que tudo isso se harmonize dentro de você, você precisa dar um lugar. Então, esse é um movimento, né, de exclusão do pai que a gente vê muito por aí. E eu já estou te trazendo aqui
uma solução, que é incluir este pai, independente do que aconteceu, e reconhecer ele em você. Isso você pode fazer de uma maneira prática todos os dias. Vai ali no espelho e olha quais as características que você tem da sua mãe, quais as características que tu tem do teu pai. Eles estão os dois ali. Independente do que aconteceu, você é os dois. A junção dos dois, da história dos dois. Isso te traz força, isso harmoniza o teu sistema. E aí tu deixa as dores da tua mãe com ela e você cura as tuas dores em relação a ele, em relação a ela, teu pai e a tua mãe, e pode seguir a tua vida. Eu acho que esse é um exemplo bem prático de pertencimento direto, né? Todos nós somos filhos, então a gente pode ver isso muito claramente, o quanto a falta do pai interfere na vida das pessoas, no posicionamento, nos limites, na força, tudo isso interfere. E então, esse é um exemplo bem do dia a dia que eu queria trazer. Claro que existem outros diversos, mas eu quero trazer para você aqui realmente com essa ordem do amor, do pertencimento, é que você olhe para sua vida, para o dia a dia, para as situações, para sua família, para todas as pessoas com as quais você convive, que todos tenham direito de pertencer ali, né? Assim como você quer pertencer a grupos, todo mundo quer pertencer aos lugares, todo mundo quer de uma certa forma ser visto. Então, não é sobre ser importante, é sobre você ter o seu lugar, você estar em paz porque você tem o seu lugar, principalmente esse movimento na família. Mas eu quero trazer para uma forma mais abrangente, porque às vezes a gente está no trabalho, às vezes a gente exclui um colega, às vezes a gente é o excluído, né? Nos amigos também. Então, todos os lugares onde a gente participa é um sistema. Na escola, quando a gente era criança, pensa bem. Às vezes tinha aqueles alunos que eram excluídos, a gente tinha, todo mundo queria fazer parte do grupinho dos populares, né? Tudo isso são movimentos que a gente quer pertencer a lugares. E aí a gente faz coisas, né? A gente passa por algumas situações para pertencer. E quando a gente não pertence, existe sim uma dor em nós. E tudo isso precisa ser olhado. Então, a chave que eu quero trazer para ti aqui nesse vídeo, e muito mais importante do que talvez trazer inúmeros exemplos, é realmente esse movimento de incluir. Dar um lugar no seu coração para todas as pessoas que você convive, para todas as situações que você já viveu, para todos os relacionamentos que você teve, bons ou ruins. Tudo te trouxe até aqui. Tudo te mostrou algo, tudo te ensinou algo. E essa é a parte mais importante. Sendo bom ou ruim, isso é um significado pessoal que tu tá dando para a situação, mas tudo te levou um passo mais adiante. Então, esse movimento de incluir, eu quero que tu comece a praticar no dia a dia mesmo, né? E realmente é um movimento interno da tua alma de que todos pertencem. Se você mora num prédio, todas as pessoas que moram nesse prédio pertencem a esse sistema. Antigos relacionamentos, quando você teve um relacionamento que não foi muito bom, aquela pessoa pertence à tua história, ela te acrescentou algo, ela te trouxe algo, algum ensinamento muito importante que você precisava aprender naquele momento. Então, quando você tem um olhar assim, sem julgar, sem querer classificar as pessoas e as situações, você começa realmente a ver a vida de uma forma diferente, a ver que
todo mundo aqui está fazendo o seu melhor, ou pelo menos acha que está fazendo o seu melhor, está querendo buscar o melhor para si. Então, isso te traz uma paz. Ninguém nesse mundo está aqui contra você. Então, inclua tudo e todos. Esse é o ensinamento principal. E se você não sabe muito da sua história, não sabe o que aconteceu, eu incentivo você para que você fale com as pessoas da sua família, busque conhecer a sua história, busque saber, né, todas as pessoas que pertencem. Às vezes tem familiares que você nem sabe que são, né, não são próximos, moram em outra cidade, você não tem contato, mas busque fazer ali, né, reconhecer, olhar quem pertence, quem não pertence, quem são meus parentes, quem não são. Às vezes você descobre histórias, talvez assim como eu descobri que o meu avô teve duas esposas, né? A primeira faleceu, depois ele casou novamente. Então, são situações que trazem um esclarecimento, que fazem a gente ficar mais no nosso lugar, conhecer um pouco da nossa história, dar valor a tudo que eles fizeram, tudo que eles passaram para hoje, né? Nós estarmos aqui, vivendo maravilhas que muitas vezes eles não puderam. Então, quando a gente olha e dá o devido lugar a todos e respeita que todos eles fazem parte, independente do que eles fizeram ou não fizeram, da vida que tiveram, do que aconteceu ali, da história deles, a gente é como se a vida ficasse mais leve, sabe? Você sente uma leveza. Você sabe que você tem o direito de fazer as tuas escolhas, de viver o teu caminho. Quando você tem esse olhar para o outro, os outros têm esse olhar para você. Então, essa é a chave principal. Inclusão. Todos pertencem. Então, se você gostou desse tema, se você gostou desse vídeo, já compartilha. Mais uma vez, se inscreva no canal, é muito importante. Já curte esse vídeo, encaminha para alguém, deixa o seu comentário. Eu vou adorar ler o seu comentário e continuamos juntos.